A paz do Senhor, irmãos. Que Deus abençoe a cada um. Estou passando aqui, irmãos. Estou gravando esse áudio para contar para os irmãos o que o Senhor me mostrou essa noite, essa madrugada. A visão que Deus me deu. Irmãos, o Senhor me mostrou muitas coisas. E eu vou começar falando do começo para os irmãos entenderem o que Deus mostrou. Eu vou falar até onde o Senhor falou que era para falar. Porque teve coisas que o Senhor falou que não era para falar, que era para mim. E, irmãos, a primeira coisa que Deus me mostrava, que o Senhor me mostrava, era o poder da oração. Deus me mostrava, irmãos, que a oração ela tem muito poder. Eu sei que isso não é novidade, os irmãos sabem disso, mas o Senhor mostrou para mim a olho nu. Eu pude contemplar, irmãos, quando a gente clama pela nossa família, quando a gente intercede porque nós amamos com amor, irmãos, é coisas grandiosas que acontecem no mundo espiritual. E o Senhor alertava para orar pela nossa família, clamarmos pela nossa família, porque vai vir um tempo muito difícil. Isso foi a primeira coisa que Deus me mostrou e que o Senhor alertava para orar pela família. Para os cristãos orarem pelas suas famílias. E a segunda coisa, irmãos, que o Senhor me mostrava, e eu já saía do lugar que eu estava e já ia para outro cenário. E era um cenário de guerra, de bagunça. E eu entendia, irmãos, que tinha se levantado um governo na nossa nação. Um governo, não sei que governo é esse, não sei se ele é nacional ou se ele é um governo mundial, não sei. Eu só sei que acontecia aqui na nossa nação brasileira. E eu via, irmãos, que era muito carro de guerra, era muito homens armados, era um cenário horrível de guerra e era uma perseguição muito grande contra os cristãos. Irmãos, era uma perseguição muito grande contra os cristãos. Não tinha mais, irmãos, liberdade religiosa. As pessoas se reuniam às escondidas, irmãos, para buscar o Senhor. E ainda assim, irmãos, tinha pessoas infiltradas para descobrir quem era que estava buscando a Deus. Irmãos, era horrível. Eu sei que isso não é novidade para vocês, mas foi muito feio tudo que o Senhor me mostrou. Era muito feio, irmãos, era muita morte. E nesse cenário de perseguição, irmãos, havia na nação brasileira também muita fome. Muita fome, irmãos, qual eu via as pessoas matando uns aos outros e arrancando, irmãos, com as próprias mãos as vísceras, os órgãos para se alimentar, porque era muita fome. E eu vi, irmãos, tudo isso eu estava vendo. E aí, irmãos, era coisas horríveis, meu Deus, que coisas feias. Os cristãos sendo mortos, irmãos. Muitos cristãos sendo mortos de várias formas, coisas horríveis. Era um cenário de guerra, era escuro, era muito feio, era muito feio. E o Senhor me levava para outro lugar. E eu entendia, irmãos, pelo Espírito, meu Espírito entendia, eu entendia tudo. Que o Senhor, irmãos, vai trazer à tona coisas que estão escondidas. O Senhor vai revelar muito pecado que está em oculto. O Senhor vai desmascarar muitas pessoas, irmãos. Irmãos, pessoas que já morreram. O Senhor vai trazer verdades à tona, irmãos. O Senhor esclarecia, revelava coisas que a mente humana nem imagina. Coisas absurdas, irmãos, eu via sendo revelada. E aí, meus irmãos, eu via também e eu entendia que muitos cristãos o Senhor vai permitir
O Senhor vai levar para ele, vai colher para ele, para não perder a alma. Eu vi uma perversão sexual muito grande, aonde não tinha compromisso mais, não existia respeito de marido e mulher. Eu via mulheres, irmãos, saindo à procura de homens e cometendo os atos sexuais assim nas ruas, homem com homem, mulher com mulher, coisas abomináveis, coisas abomináveis. Irmãos, as vestes daquelas mulheres eram as vestes preparadas, próprias, tinha as aberturas nas partes íntimas, elas eram livres, elas se sentiam livres para fazer sexo com quem elas quisessem. Elas eram uma perversão sexual muito grande, irmãos. E cada vez mais os cristãos ia diminuindo o número de cristãos. E durante toda essa visão eu fui em vários cenários diferentes, em vários lugares diferentes. E eu vi, irmãos, que os cristãos iam diminuindo. Eles iam ficando encurralados, iam ficando sem saída, iam se escondendo. Irmãos, que coisa horrível, que sensação temerosa, que coisa mais horrível viver se escondendo, irmãos. Aquilo foi um horror, aquilo foi horrível, irmãos. Irmãos, e eu entendia que se nós não estiver na presença do Senhor de forma sincera, nós não vai resistir, irmãos. Se não tiver, meu irmão, buscando a Deus de verdade, não vai resistir, não vai resistir. Não vai suportar, porque são dias de trevas. São dias de trevas. Eu nunca pensei em estar num cenário daquele, nem mesmo numa visão. Que coisa horrorosa. Irmãos, e quando os cristãos ficavam encurralados, sem saída, e eu estava no meio daquelas pessoas, aquelas poucas pessoas. Algumas pessoas que estavam ali eu conheço. Irmãos, e quando eu pensava naquela agonia, naquele desespero que eu pensava que tinha acabado, irmãos, o poder do Senhor era manifesto. E eu creio que será nessa hora da maior aflição da igreja, a hora que o Senhor vai arrebatar a sua noiva. Irmãos, porque eu não sei a opinião dos irmãos, mas eu creio que a igreja vai sim, irmãos, passar uma tribulação terrível aqui na terra, porque foi isso que Deus mostrou, foi isso que o Senhor mostrou, e essa é a terceira vez que o Senhor me mostra sobre a perseguição, sobre a retirada da liberdade religiosa aqui no Brasil, irmãos. Essa é a terceira vez, o Senhor já havia falado 2 vezes, mas de forma mais calma, de forma mais discreta. Mas eu já tinha recebido o recado do Senhor que Deus ia me mostrar algo que vai acontecer nos últimos dias e que era para passar para a igreja. Irmãos, foi terrível, foi horrível ver aquilo, irmãos. E o que eu acho interessante e maravilhoso, irmãos, que no início da visão o Senhor falava da oração, o Senhor mostrava a oração, o poder da oração. Vamos nos gastar na oração, irmãos. Vamos romper essa carne que não quer orar. Vamos buscar o Senhor em oração. Irmãos, nessa visão, irmãos, eu tive uma experiência tremenda demais com Deus, irmãos. Eu pude estar na presença do Senhor Jesus e é uma presença gloriosa. Irmãos, é uma presença gloriosa que não tem nada que eu possa citar como comparação. E eu me lembrava, irmãos, quando eu estava naquela presença, eu me lembrava das renúncias que eu fiz. E eu pensava, ainda bem que eu larguei isso. Ainda bem que eu larguei isso. Ainda bem que eu deixei isso de lado para estar com o Senhor. Irmãos, o Senhor quer renúncias de nós, irmãos. É tempo de nós abrir mão das coisas dessa terra para servir o Senhor. Lembra de onde caiu e arrepende-te. Lembra do primeiro amor, das primeiras obras, irmãos. Lembra de quando você era um crente, que aos olhos do mundo você era quadrado.
É assim que o Senhor quer nós, irmãos. O Senhor não quer nós adaptados nesse mundo moderno, não. O Senhor quer nós, irmãos. É para Ele. É para Ele que o Senhor nos quer, irmãos. Eu não sei se algum de nós o Senhor vai permitir ficar aqui para viver isso. Eu não sei. Mas, irmãos, tá na presença do Todo-Poderoso, não tem medo da morte nenhum que subsiste, tá na presença do Senhor, não, porque é muito glorioso, irmãos. Irmãos, é terrível, irmãos. Vamos nos firmar, vamos orar. Eu tenho certeza do que Deus me mostrou, eu não tenho dúvida. Eu estou contando aqui, irmãos, porque eu sei que foi Deus que mostrou o que vai vir, irmãos. Irmãos, se nós não firmar com o Senhor de verdade, com sinceridade, nós não vamos resistir. Foi isso, irmãos, que o Senhor mostrou. Mostrou mais, mas é só até aqui que eu posso falar. Porque o restante é pessoal. É lindo, irmãos, eu queria dividir com vocês, mas o Senhor falou que não. Que é para mim e Ele. E isso é maravilhoso, irmãos. Não falo para mim achar que eu sei que eu não sou nada, não sou digna de nada. Mas vale a pena, irmãos. Vale a pena. Vale a pena servir o Senhor. Vale a pena chorar na presença dEle. Vale a pena, irmãos. Ele é fiel. Que Deus abençoe a cada um. Em nome de Jesus.